Fala pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência então ao estudo aí dos sentidos e da saúde. E nessa aula vamos falar um pouquinho sobre doenças causadas por bactérias. Mas para poder falar de bactéria é importante entender o que é uma bactéria. Você sabe o que é uma bactéria? Então venha conferir aqui comigo por gentileza. Temos aqui na nossa tela uma bactéria. Bactérias são seres, gente, unicelulares, ou seja, ela é formada por uma única célula. Quando a gente pensa em bactéria, normalmente a gente pensa só em coisa ruim, né? Pensa só em doença, mas não é assim, acredite. A maioria das bactérias são bactérias boas. Você tem bactérias no solo que ajudam a fixar nitrogênio no solo. E se não fosse essas bactérias, acredite, a gente não estaria aqui, né? Porque a gente precisa de nitrogênio. E o único ser vivo que fixa nitrogênio no solo e é absorvido por uma planta, e quando você come a planta você obtém nitrogênio, então são bactérias fundamentais aí para que o nitrogênio chegue até a gente. E você tem aí, né, dizem alguns cientistas que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células humanas. Né? Nós temos aí a famosa microbiota, que são bactérias que vivem no nosso intestino, não só no nosso intestino, né, mas principalmente no nosso intestino, que garante a produção de algumas vitaminas, como vitamina do complexo B, a B12, vitamina K, e essas vitaminas são importantes para manter a nossa saúde, o nosso equilíbrio em relação à nossa saúde. Então, a gente vai falar aqui de algumas doenças, mas adianto para vocês, né, que as bactérias são fundamentais aí para que a gente esteja no planeta aqui nesse momento. Olha só que importante, né? E poucas bactérias então podem causar doenças. Em relação à estrutura de uma bactéria, então você já sabe que ela é formada por uma única célula. O que ela tem, professor? Ela tem, gente, membrana plasmática, né? Todo ser vivo tem uma membrana plasmática. Veja, quando eu falo todo ser vivo, eu estou deixando de lado o vírus. O vírus é uma partícula diferenciada de vida. Então, quando eu falo todo ser vivo, o vírus é um caso à parte. Bacana? Cuidado, então, em relação a isso. As bactérias, como todo ser vivo, têm uma membrana plasmática, tem aqui uma parede celular. O que é uma parede celular? Por fora da membrana plasmática, existe uma parede celular que é formada, olha que palavrinha importante para você anotar aí, peptídeo glicano. Nossa, professor, o que é peptídeo glicano? Peptídeo está associado a proteína. Glicano vem de glicose, que está associado a açúcar. Então quer dizer que a parede celular de uma bactéria você tem ali proteína mais açúcares. Lembra que eu falei para vocês que os antibióticos a gente usa para matar bactérias? E os antibióticos, muitos antibióticos, eles vão agir aqui. Eles destroem a parede celular da bactéria. Uma vez que eles destroem a parede celular da bactéria, a bactéria acaba morrendo, certo? Então tá aí um dos mecanismos de ação de um antibiótico. E aí nós temos aqui então o citoplasma. As bactérias, nem todas têm, mas algumas bactérias podem ter flagelo. Algumas bactérias podem ter esses pelos sexuais, que a gente chama de pile. Ah, professor, o que é o pile que está escrito ali, piliofímbrias? São pelos sexuais em que as bactérias usam para se reproduzir umas com as outras, né? Elas formam ali uma pontezinha usando esses pelos de conexão em uma bactéria com a outra, como se ela estivesse, né, dando as mãozinhas, né? Não tem mão, mas ela tem pelo sexual. E aí ela pode, né, fazer ali o quê? Um contato com a bactéria vizinha para poder trocar ali informação, trocar material genético e se reproduzir, certo? Então, não são todas as bactérias que têm pelos sexuais, mas algumas possuem. O que mais que elas têm? Apresentam um material genético que é o DNA, então elas também têm DNA, é um único cromossomo bem simples, né? Que é só formado por DNA. Mas elas também apresentam uma organela, que é o ribossomo, e alguns antibióticos, daqui a pouco a gente vai falar mais de antibiótico, alguns antibióticos agem aqui, destruindo o ribossomo bacteriano. E perceba que o ribossomo bacteriano ele não é bem igual ao nosso ribossomo. As nossas células também têm ribossomos. Então quer dizer, quando eu tomo um antibiótico que destrói ribossomo, esse antibiótico não vai fazer mal para as minhas células. Por quê? Porque ele vai destruir ribossomos só das bactérias. Então, o cientista que vai desenvolver um medicamento, é importante que ele desenvolva um medicamento que vai destruir o quê? Ou a parede celular de uma bactéria, ou os ribossomos de uma bactéria. E aí ela pode ter ainda o quê? Um DNA circular, que a gente chama de plasmídio. A maioria das bactérias tem
esse é um DNAzinho a mais, né? Um DNA circular, que é chamado de plasmídio, e elas possuem estruturas respiratórias chamadas de mesossomos, ou simplesmente eu posso chamar de enzimas respiratórias. Então tá aí. Essa é uma estrutura então de uma bactéria. Você já sabe o que é uma bactéria. Nossa, professor, ela é só uma célula então? Só uma célula. Se essa célula morrer, ela morreu. Exatamente. Diferente da gente. Se uma célula da minha pele aqui morrer, eu continuo vivo. Bactéria, como ela é só uma célula, se essa célula morrer, já era essa bactéria aqui. E aí nós podemos então fazer uso do quê? Para combater doenças bacterianas, se eu estou com uma doença causada por bactéria, eu vou fazer o quê? Eu conto com os antibióticos. Se eu já estou com a doença, eu tomo um antibiótico, que também eu só consigo comprar com prescrição médica, com receita médica, certo? Antibiótico também é coisa séria, não é medicamento para eu tomar sem ali uma recomendação médica. Mas existem muitas doenças bacterianas que têm vacina. Então, se eu quiser prevenir uma doença bacteriana, por exemplo, a tuberculose, sabe aquela vacina que você tomou que fica uma marquinha? Geralmente fica uma marquinha aqui no braço. Essa é uma vacina que previne a tuberculose. Foi a primeira vacina que você tomou fora do hospital com 1 mês de vida, né? Até 1 mês de vida, ela é recomendada a primeira vacina depois que o bebezinho sai do hospital. Então a vacina, a famosa BCG, que geralmente fica aquela marquinha do braço. Inclusive, antigamente achava que precisava ficar a marquinha. E aí, quando não ficava a marquinha, o médico falava, olha, tem que tomar de novo a vacina. Hoje já se sabe que não precisa. Então, se você não tem a marquinha, mas você tomou essa vacina BCG, fique tranquilo, você está prevenido aí em relação à tuberculose, tá certo? Às vezes não fica a marquinha, às vezes fica a marquinha, às vezes não fica a marquinha, mas fica um calozinho ali, né? Tipo uma bolinha na região, significa que também está tudo certo, beleza? Então vamos lá. Para ajudar vocês a lembrarem quais são as doenças causadas por bactérias, eu gostaria que você acompanhasse bem agora na tela, porque eu vou trazer aqui uma frase, gostaria que você anotasse essa frase, ó. Quais são as doenças causadas por bactérias? As principais doenças causadas por bactérias. A frase é a seguinte: todo mundo sofre com pequenas e grandes doenças. Então você vai anotar essa frase. E essa frase vai ajudar você a lembrar das principais doenças causadas por bactérias. Então acompanhe lá, ó. T de tétano, tuberculose. Então temos aí 2 doenças, né? Tétano, tuberculose. Tem mais uma ainda chamada de tracoma. Ai, senhor, o que é tracoma? Tétano eu já ouvi falar, tracoma já não sei, né? Tracoma é uma conjuntivite mais grave que pode causar cegueira. Então veja que nós usamos a letra T. Tétano, tuberculose e tracoma. M de meningite. Então meningite é uma doença também principalmente bacteriana. Tem meningite causada por vírus também, até por fungos, mas a principal meningite é uma meningite causada aí por bactérias. S de sífilis. Sífilis é uma doença, ali uma infecção sexualmente transmissível. Então aqui é prevenido a partir do uso, por exemplo, durante a relação sexual lá de um preservativo. Então sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Aí temos a cólera. Cólera também é uma doença então aí causada por bactérias. Temos a pneumonia. Depois G de gonorreia. Gonorreia também é uma doença sexualmente transmissível. E o D de difteria. Então tá aí, essas são as principais doenças causadas por bactérias. Veja que não é preciso você decorar todas elas, mas se você lembrar da frase, todo mundo sofre com pequenas e grandes doenças, você vai lembrando, T do quê? T de tétano, tuberculose. Tracoma mais difícil, né? Mas se você lembrar de tétano, tuberculose, já está muito bom. M de meningite, S de sífilis, C de cólera, P de pneumonia, G de gonorreia, D de difteria. Então, uma frasezinha que ajuda você a lembrar de algumas doenças, né? Ou poderia dizer assim, das principais doenças bacterianas. E aí, você sabe então que a vacina, ela tem uma importância na prevenção de doenças. Pode ser doenças causadas aí por bactérias, pode ser doenças causadas por vírus, por exemplo, também. E aí você vai dizer, professor, como que inventaram a vacina? Você sabia que a palavra vacina vem da palavra vaca? Olha só que curioso, né? Esse cientista aqui, ó,
Edward Jenner, ele observando o seguinte, o que ele observou? Ele observou que pessoas que tiravam leite de vaca não pegavam o quê? Não pegavam, né, ali algumas doenças, né, como por exemplo, você tem aqui a varíola. A varíola, gente, uma doença muito perigosa, disseminou aí uma população muito grande, a gente vai falar da varíola mais adiante, né? Mas a varíola foi uma doença muito perigosa. E as vacas, elas tinham uma variável aí, né, do vírus ali da varíola, e aí o que acontece? As pessoas que tinham contato com a vaca, tinham contato com essa variável, que era chamado de cowpox, né? Então nas vacas chamavam de cowpox, no ser humano chamavam de varíola. E aí o Edward Jenner observou o seguinte, ele observou que pessoas que tinham contato com as vacas, eles não desenvolviam varíola. Falou, mas espera aí, por que as pessoas que tiram leite de vaca, olha a observação genial desse cara, né? Por que as pessoas que tiram leite de vaca não pegam varíola e quem não está em contato com a vaca pega varíola? E aí ele descobriu que as pessoas que tinham contato com as vacas tinham contato com essa variável, né, viral ali das vacas, e acabavam ficando imunizadas, ou seja, quando entravam em contato com o vírus da varíola humano, não desenvolvia a varíola, ou se desenvolvia a varíola, era uma varíola mais leve, que não era grave. Então ele teve uma brilhante ideia. Ele pegava e pegava assim, por exemplo, quando a pessoa tinha varíola, formava feridas na pele e formava um pus. Então ele coletava aquele pus e aplicava em pessoas saudáveis, para que a pessoa entrasse em contato, né, com aquele pus e, consequentemente, ele estava testando ali a primeira vacina, né? E ele detectou que sim, que funcionava, uma vez que ele aplicava ali o pus, né, uma secreção purulenta em pessoas saudáveis, a pessoa não desenvolvia varíola, ou se desenvolvia uma varíola leve, mas quando entrava em contato com o vírus, ela não tinha doença mais grave. Então surge aí a primeira vacina. Como foi observando a partir de vacas, então surge, né, a vacina, a palavra vacina tem origem aí na palavra vaca, né? Então aqui ele acaba observando, ó, quem não tem contato com a vaca pega a varíola e morre, quem tem contato com a vaca está ali tranquilo. E aí, eu gostaria de dizer para vocês aqui, olha só, um exemplo bem prático. Às vezes a gente escuta assim, alguém fala assim, ah, eu não tomo vacina e nunca tive nenhuma doença. Então vamos entender. Qual a importância da vacinação? Você tem aqui as doenças representando as bolinhas vermelhas, temos aqui pessoas vacinadas representando bolinhas azuis, e temos ali, vamos chamar de o gênio não vacinado. O gênio não vacinado diz assim, ah, eu nunca tomei vacina, não peguei nem nunca peguei nenhuma doença, e não tomo vacina. E aí o que acontece? Por que ele não pega nenhuma doença? Porque quando mais de 90% da população está vacinada, essas pessoas vacinadas acabam protegendo essa pessoa. Veja que acabam formando aqui o quê? Como se fosse um cinturão de proteção. E as doenças acabam não circulando. Agora, quando essa porcentagem de vacinação geralmente cai abaixo de 90%, em que eu tenho aqui uma pessoa ou outra que não se vacinou, existe a possibilidade das doenças circularem novamente na população. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, que não tomam vacina, acabam dizendo, ah, eu nunca tomei, nunca peguei nenhum tipo de doença. Por quê? Porque quando você pensa numa vacinação, a maior parte da população, geralmente mais de 90% da população está vacinada. É o que a gente chama, né, de imunidade de grupo. Então é importante que eu tome uma vacina pensando que não é só importante para mim, mas que eu posso proteger o meu colega também, certo? Uma vez que você tem o grupo maior vacinado, você protege o seu coleguinha aí também, beleza? Isso é importante. Vacinação sempre atua então na prevenção. Maravilha, gente! Até mais comentando aí sobre medicina, sentidos e saúde. Até mais!